Não, Não deu certo, não, Lúcia? não, eu ainda estou com minha cabeça muito confusa. Mas a segunda pergunta, a primeira eu já Tá respondi. ótimo. Beleza. A Melhor, do, a do Google Forms professor? fiquei feliz em deixar sua cabeça confusa. Não, eu consegui a segunda. A primeira eu não estou ainda nos pensamentos de Aristóteles e Platão, não. Graças a Deus. Vou colocar novamente aqui no chat, né, para quem ainda não respondeu, responder. Mas beleza, vamos para realmente a discussão dessas duas perguntas. E eu vou dizer por que que a gente as lançou, né, nessa disciplina especificamente. Veja, deixa eu ver aqui as respostas. Eu vou projetar aqui a tela para vocês. Tá bom, Amanda? Você está aí, né? Graças a Deus. Pessoal, a primeira pergunta é se Platão ou Aristóteles saíssem pelas ruas de hoje, qual pergunta faria às pessoas em geral? Aí aqui a gente tem algumas perguntas, achei bem interessante, né? Por exemplo, como você assume responsabilidade pessoal por seus erros e o que aprendeu com essas experiências? Legal. Outra pessoa perguntou assim: o amor esfriou? Outra: qual é a lei dos homens? Mais alguém? Qual foi a grande mudança que aconteceu entre o tempo da vida de Platão e Aristóteles para os dias atuais? Mais alguém? O que é um mundo sensível? Se as pessoas estão tendo consciência dos seus atos e pensamentos, e se a democracia está sendo aplicada, né? Foram algumas das perguntas que vocês lançaram aqui. Eu coloquei essa pergunta para vocês porque achei interessante. Eu sigo a filósofa Lúcia Helena. Está aparecendo mais resposta aqui. Aqui. Como está a mente da humanidade? O que as pessoas estão pensando em uma sociedade tão adoecida? Massa, viu? Muitas perguntas interessantes. Bem, gente, eu estava assistindo a Lúcia Helena, que eu gosto dela bastante. Lúcia Helena Galvão, recomendo que, se vocês quiserem aí anotar, para vocês segui-la aí no Instagram, ela tem muito material também no YouTube. E ela foi perguntada, né, por um entrevistador, exatamente sobre essa pergunta. Alguém disse para ela: se Platão, Aristóteles vivesse os nossos dias, que pergunta ele faria às pessoas, né? E aí ela disse uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Eu queria chamar também a atenção de vocês para isso. Aí ela disse: olha, eu acho que Aristóteles ou Platão perguntaria o seguinte: quem é você? Porque a pergunta mais básica, mais simples, é hoje a mais negligenciada, né? Em outras palavras, ela estava dizendo: as pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não se conhecem. E ela levanta um questionamento, inclusive, para vocês que vão atuar na neuropsicopedagogia, um questionamento muito básico para toda
avaliação e toda intervenção neuropsicopedagógica. Tudo vai começar com essa pergunta: quem é você? E eu acho que vocês, como profissionais, precisam fazer essa pergunta para vocês mesmos. Quem eu sou? E aí vamos para a segunda pergunta. Se você removesse a maior parte das coisas com as quais você mais se identifica no âmbito pessoal e profissional, incluindo comportamentos e características, o que sobraria? Aí alguém colocou, sobraria a comunicação, sobraria a fé, sobraria uma pessoa sem preocupação, sem rotina, sem reclamações, talvez. Sobraria um grande vazio de desinteresse pelo conhecimento pessoal e profissional. E eu queria, assim, até validar uma resposta aqui. Sobraria eu. Sobraria você. Gente, eu acho que, mesmo que você não seja católico ou evangélico, todo mundo conhece aquela passagem do encontro de Jesus com o jovem rico. Como foi mesmo essa passagem? Quem lembra? Quem poderia compartilhar com a gente? Tu lembra, Cristiano? Nos ajuda aí? Lembro sim. Hum. Mas a passagem que você diz é Não, não, ele já. Exatamente. Você falasse de forma geral, não é para ler a passagem, nem para lembrar de detalhes. Mas como foi que aconteceu ali entre Jesus e o jovem rico? Ele abordou, né, sobre o que ele teria que fazer de bom para ganhar o reino do céu, e ele disse que já tinha várias coisas que ele fazia, né? Mas Jesus pediu que ele abrisse mão de tudo que ele tinha para ir para o reino do céu, que foi o grande conflito dele, né? Foi se libertar dos bens materiais. Pronto, muito bem. Obrigado, Cristiano, pela contribuição. Então, gente, antes de prosseguir com qualquer formação com vocês, eu coloquei essa pergunta muito massa aqui, muito topzera, para que vocês possam refletir sobre o seguinte: muitas coisas com as quais a gente se identifica não é a gente, não somos nós. Então, quando Jesus Cristo perguntou para aquele jovem, quando ele estava dialogando, na verdade, Jesus não perguntou, né? Jesus, ele falou assim, vá, venda tudo que tens, e aí você vai encontrar o reino dos céus. Aquele homem, como registra o próprio texto sagrado, ele era um homem rico. Jesus não estava montando uma doutrina para que a gente agora pudesse vender as nossas coisas. Não. Não é isso. Não é esse. Pelo menos pelo próprio contexto, dá para a gente entender que não era essa regra que Jesus estava trazendo, que para servir a ele tinha que ser pobre. Não. Mas, na verdade, o pedagogo ali dos pedagogos estava ensinando que existe muitas coisas que a gente se identifica demais, a ponto de anular quem realmente nós somos. Então, muitas coisas com as quais a gente se identifica vai anulando ou não vai permitindo que a gente se conheça e que a gente entre em contato com o que realmente a gente é. E aí você pode estar pensando, quantas coisas você não já falou, você não já vestiu, você não já deixou de ir, deixou de fazer ou fez, porque alguém disse para você ou você se identificou com aquela atmosfera e foi como se fosse inconsciente. Então, se a gente for abrindo mão de muitos comportamentos, de muitas características, o que vai sobrar é você. Então, se permita ao autoconhecimento.
O autoconhecimento é o processo necessário não somente para a gente ser um bom profissional, mas é para que a gente possa ser uma pessoa mesmo de fato. Eu já fui muito reativo, e talvez você também seja uma pessoa reativa. E dá vontade de ser no momento do contexto. Por exemplo, quando alguém chega dizendo para você quem a gente é, né, ou quem ela pensa que a gente é, e aquela informação lhe choca. Você é isso, você é aquilo, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Aquilo lhe choca porque, primeiro, você se sente envergonhada porque foi em público. Segundo, porque você também até reflete, mas será que eu sou isso mesmo? Agora, eu tenho uma tática que eu uso hoje, e ela foi muito importante para eu me sobressair, né, nesses cenários, que é o seguinte: sempre alguém, quando está se manifestando, ela está falando mais dela mesma do que da gente, ou do objeto que ela se refere, entendeu? Então, se alguém esculhamba, né, dá espetáculos, chuta o pau da barraca em público, ou denigra a imagem de alguém, ela está falando dela. Do mesmo modo, uma pessoa que elogia, uma pessoa que é calma, uma pessoa que é alinhada, ela está, mesmo que ela diga assim, Cristiana, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mãe exemplar, ela está falando de Cristiana, mas também ela está falando dela. Então, em outras palavras, gente, a realidade, o mundo externo, tem muito a ver com a nossa lente, com o mundo interno. Então, como é que eu vou fazer uma interferência neuropsicopedagógica? Como é que eu vou fazer uma atuação interessante na minha área, seja ela qual for, principalmente da neuropsicopedagogia, se eu não me permito me conhecer? É como eu disse para vocês desde o início da nossa aula, gente. Não adianta você conhecer as melhores pessoas, você entrar em contato com a melhor literatura, você ser topzera em vários aspectos, se você não se permite conhecer você mesmo. A gente tem muitas coisas com as quais a gente se identifica, inclusive eu me identificava muito com a forma de ser reativo, para pagar na mesma moeda. Eu me identificava com aquilo, mas aquilo me fazia sofrer depois. Então, se isso era algo que me fazia sofrer, isso não era eu. Era uma coisa com a qual eu me identificava. Então, como profissional interessante da neuro, vocês precisam ir vendo, né, se o que vocês falam, se o que vocês vestem, se as lentes que vocês colocam nos olhos de vocês não foram coisas emprestadas pela mídia, emprestadas pela cultura, emprestadas pelo contexto, mas será que isso realmente é o que você é, né? Muitas coisas que você se identifica hoje pode não ser aquilo que você se identifica amanhã. E nós, pessoal, criamos muitas narrativas. Eu sou isso, ou eu sou aquilo. Aí a gente fala assim, você já me conhece, eu sou desse jeito. Será que você é mesmo? Isso é apenas uma narrativa, né? Essa narrativa precisa ser analisada com mais propriedade, para você realmente identificar se você é ou não é assim. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essas perguntas? O que acharam de respondê-las, etc, etc? Professor, eu ia até escrever algo, mas assim, já esse espaço, até mesmo sobre as perguntas e sobre o seu comentário. É nós nos permitirmos acreditar que nós somos seres em evolução, né? Então, o que é belo da vida é justamente isso. É porque eu sou assim, eu não mudo. Que papo é esse que não muda? Nós temos é que nos permitir mudar.
e que essa mudança seja sempre para melhor, para o nosso crescimento. Eu acho que é o que vale a pena da vida é isso. Quando você falou, colocou esse questionamento dessa citação bíblica, Bíblia, dessa parábola, foi justamente para isso, para que ele colocou aquele jovem ali, que ele se permitisse mudar no que o prendia nesse mundo, né? Então, é isso que a gente tem que se abrir, é para essa mudança mesmo. Muito bem, obrigado. Ana Ribeiro, levantou a mão. É só ressaltar sobre, como foi falado aí pela Gardênia, foi o que ela falou inicialmente, onde o professor estava perguntando sobre o jovem rico, né? É bem interessante, só ressaltando que para ele valia mais o que ele tinha do que ele sobre outros valores. Para ele, o que valia mais eram os bens materiais. E sobre a pergunta quem sou eu sou pedagoga, e é difícil quando você pergunta para outra pessoa, até para si mesmo, cite 3 qualidades e 3 defeitos. É mais fácil a gente ressaltar as nossas qualidades do que os nossos defeitos. Então, a gente ainda tem que se conhecer ainda melhor. E, como a colega aí falou, se permitir mudar de opiniões e sempre traçar esse nosso caminho de nos conhecermos melhor. Muito bem. Obrigado, Ana. Gardênia. É interessante essa questão da gente se permitir, porque eu posso dizer que eu conto a minha vida de autoconhecimento de uns 3 anos para cá, né? Porque foi quando eu me permiti fazer terapia e assim, me conhecer, entender que daquilo que eu era tão criticada, tão cobrada, não fazia parte da minha personalidade, era segundo a informação de outros. E aí eu passei a me conhecer, a me valorizar, né? A entender o porquê de ser assim, de ser assado, o que eu tinha que abrir mão, o que eu teria que mudar para me fazer feliz e também proporcionar felicidade a quem estava à minha volta, né? Que eu não era aquilo que eu estava, que disseram para mim que eu era, mas sim quando eu me encontrei. Eu sou o quando eu me encontrei. E isso foi o que me fez até fazer o curso. Porque eu sempre enxergava muitos outros, eu ajudava muitos outros, mas eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia, vamos dizer assim, mudar para melhorar aquela condição, abrir mão de determinadas coisas. Né? Eu aconselho até todo mundo a fazer isso. Para se conhecer melhor, faça terapia. Verdade, é verdade. Tem a Edilânia, que levantou a mão também, né? Professora Edilânia Saraiva. Fique à vontade. Bom dia a todos. Oi. Eu estou ouvindo aí, gostando bastante da aula. E, assim, eu fiquei atenta à questão do que a colega falou sobre a mudança, né? O que nós temos que mudar, o que nós temos que estar aptos a mudar no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, de falar. E aí eu vejo essa questão de o que nós temos enraizado de falar, de termos que nós usamos e que nós devemos nos atentar a não utilizar, né? Palavras que hoje não devem ser usadas, atitudes que nós não devemos ter. E aí eu encaixo também com a questão do que você falou sobre nós não nos moldarmos a essa sociedade. E aí eu sempre vejo assim, eu não sou um molde, o meu molde não é o mesmo que o seu molde, eu não devo agir exatamente igual a você, mas eu tenho que estar me encaixando no pensamento
atual, né? Para que eu não deva repetir coisas que são erradas e que a sociedade continue com a nossa cultura racista, com a nossa cultura da forma que nós fomos criados, e a gente está sempre se adequando à sociedade que nós estamos, para não passarmos como pessoas preconceituosas. Então, nós estarmos aptos a essa mudança, né? Está tentando se adequar. Tem o lado negativo, mas também tem os pontos positivos, né? Então, está pesando isso, em que eu devo me adequar e em que eu não devo. Certo, muito bem. Ana, você quer novamente usar a palavra, é isso? Só ressaltar uma frase que eu sempre gosto de lembrar, às vezes, quando eu não me permito, que a gente coloca muita expectativa no outro. E isso nos inibe de ser realmente e de pensar e de colocar em prática as coisas que nós somos verdadeiramente por dentro. Muito bem. Só completando a Ana, não é só expectativa, mas esperar que os outros façam por a gente aquilo que cabe a nós fazermos, por nós mesmos, né? Isso, é verdade. Esse princípio é chamado de autorresponsabilidade, né? E ele vem muito quando a gente se autoconhece, né? E o autoconhecimento passa pelo que vocês já falaram aqui. O autoconhecimento não é uma coisa romântica, né? Ah, eu vou me deparar com o meu eu, ah, que belo. Você vai se deparar com sua feiura também, com sua sombra, com o seu lado, que muitas vezes você nem quer que ele se apresente publicamente. Isso também é você. Olha, eu gosto muito também de uma psicóloga, né? Aliás, psiquiatra, Ana Beatriz, lembrei. Ana Beatriz, ela disse o seguinte, gente, e às vezes eu estou no supermercado, achei interessante uma fala dela assim, eu estou no supermercado e alguém pisa no meu pé. Aí ela diz assim, eu tenho vontade de matar a pessoa. Acontece isso, você diz, mas que pessoa estabacada, que pessoa mal educada, pisar no meu pé, aí logo vem a mente. Quando a gente para, sai daquele contexto, você diz, mas menino, como é que eu sou capaz de pensar isso? A pessoa somente pisou no meu pé. E acontece muito no trânsito. Você às vezes, né, tá ali desperto no semáforo, aí o semáforo abre. Gente, se tiver um carro atrás, e você não sair de imediato, a buzina, pá! E a pessoa que buzina, ela fica irada, né? Aquilo é ela. Mas ali não é tudo dela. Ela também é uma pessoa maravilhosa. E que, a posteriori, ela reflete que, gente, a gente tem que entender que quando a gente é só reativo, a gente não está passando de um animal. Porque é assim que são os animais. Os animais, eles têm instintos, eles agem de forma instintiva, são reativos. Isso é uma parte do nosso cérebro para nos proteger. Mas também existe você, que é uma mente que te controla. Então, quem não tem esse tipo de reflexão, vive só na vibe da reação. Aí você está numa pegada muito animal, né? Oi, Edilânia. Ou você levantou sem querer, querendo? Ana Ribeiro. Eu acho que é Não, porque esqueci de tirar. Ah, tá. tem que apertar novamente para poder sair a mãozinha. Ah, entendi. Hoje Eu já vamos tirei, você. porque eu havia esquecido de tirar, agora que eu percebi. Beleza. Ok, então. Prosseguindo, deixa eu projetar aqui nossa riqueza. Mais uma, né?
Esse material, ele está disponível para vocês. Estão vendo a tela? Sim. Então, vamos ao significado da ética. Alguém consegue ler aí para mim, para me ajudar na leitura? Uma voz aí bem topzera. A Eu ética, não tenho... eu também Desculpa. tenho um nome, vamos lá. Pode prosseguir. Pode prosseguir. A ética é o ramo da filosofia que estuda os valores morais e os princípios que orientam o comportamento humano. Ela busca determinar o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto nas ações individuais e coletivas. Em outras palavras, a ética nos ajuda a discernir entre o que é moralmente correto e o que é moralmente inadequado em diferentes situações da vida. Show, obrigado, querida. Então, esse aqui é o significado da ética, né? Um conceito bem interessante. Aí anoto, quem é que está com o caderninho aí anotando? Anote aí, a ética é sempre geral, né? Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz no início, não tem minha ética. A ética é sempre geral, a ética é sempre ampla. A ética, do ponto de vista filosófico, ela é sempre ampla. Não existe o que é certo e errado, o que é justo e injusto, em diferentes lugares do mundo. Ah, professor, existe sim. É o seguinte, deixa eu situar vocês aqui no meu pensamento, tá? Vamos lá. Esqueçam que eu sou professor de vocês agora. Eu vou fazer uma pergunta, tá bom? E eu não estou me referindo à aula nem nada, não. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, eu estou no caminho certo? Diz aí, Adilane, se eu estou no caminho certo. Vamos, Cristiano, eu estou no caminho certo? Está. Não é referência à aula. Com pessoas, O que sim. te levou a responder que eu estava certo? Pela sua aparência, pelo seu testemunho de vida que a gente conhece. Pronto. Então, você já teve uma referência. Professor, Oi. sai sem querer aqui numa crise de espirro. Ah. Depende, vou responder pelo que eu pensei agora. Se você for pelo caminho que a sua mãe disse, você está no caminho certo, né? De ser Pronto, beleza. Viu que vocês fizeram referência à aula? Eu disse para não olhar para a aula. Se alguém perguntar para mim, perguntar mesmo para vocês, encontra você na rua, né? E diz assim: ei, eu estou no caminho certo, o que você vai perguntar para ela? Para onde você vai? Para onde você vai. Então, assim, essa coisa que estão colocando na nossa cabeça, isso aí, gente, é uma coisa da classe dominante. Ah, não tem nem certo nem errado. Peraí, não tem não. Não tem para quem não sabe para onde vai. Mas para quem sabe para onde vai, tem sim caminho certo e caminho errado. Essa reflexão é o âmago da ética. E é por isso que estão aí muito facilmente dominando as pessoas. Não, esse negócio, tudo é relativo. Não, gente. Tudo não é relativo, não. Existe a relativização? Existe. Existem coisas que a gente relativiza de acordo com o contexto? Claro. Mas existe sim o que é certo e o que é errado, se eu sei para onde eu vou. Então, a ética, ela busca, né, determinar o que é certo e o que é errado, partindo da premissa que essa sociedade sabe para onde vai. Então, se um povo busca a dignidade,
busca o desenvolvimento pleno da pessoa humana, tem coisas certas e coisas erradas, né? Tem coisas justas e tem coisas injustas. Por isso que a ética, ela vai confrontar o direito, ela vai confrontar a própria lei. Nem tudo que é lei é, na verdade, ético. Existiu um tempo na história, vou botar na história mais do passado, que existia a escravidão. A escravidão era legal? Não. Quando você diz não, é porque você está dizendo não é legal porque não era legal. Mas era legal. Legal no sentido de lei, né? Era uma lei que existia, que o senhor feudal, o dono de terra, ele tinha direito de propriedade sobre uma pessoa, que era alguém de cor preta, que por ela ter ali habilidades para resolver, era forte e tal, tinha habilidades para resolver o problema daquele dominador no sentido do trabalho. Então, não era ético, porque aquilo não era certo. Como que alguém pode colocar, enquadrar uma outra pessoa no direito das coisas, né? Porque o negro, a pessoa, era colocada no direito das coisas. Então, esse aqui não era gente mesmo, né? Não era gente, porque era colocado no direito das coisas. Uma coisa muito mais recente era em relação à mulher. A mulher não podia, até recentemente, acho que foi até o ano passado, não podia fazer laqueadura das trompas sem o consentimento do macho, né? Do seu companheiro. Mas o direito moderno, pós-moderno, reconheceu que uma pessoa é autônoma e que ela, a mulher, ela é do direito das pessoas. Então, ela tem, sim, direito de propriedade sobre o seu próprio corpo. E ela pode decidir se quer ou não quer ter filhos. Coisa que, muito mais recente, não acontecia. Então, gente, existe sim o que é certo e o que é errado, se eu sei para onde eu vou. Então, fica com esse conceito aí. Se eu quero ser um bom profissional, né? Se eu quero realmente promover o desenvolvimento da pessoa humana, eu preciso saber o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. No caso, o caminho certo é a leitura e a informação, né? Para a gente Isso. saber dos direitos Exatamente. e deveres e não ser alienado. Exatamente, muito bem, Lúcia Roberta. No caso da nossa formação aqui, é você fazer uma boa leitura, é você se acompanhar de boas pessoas, como eu disse. Se apegue... No caso... Oi. Licença, Pois não. a ética, ela é conflitante com a cultura. Tem países que a cultura de certas coisas são corretas e outras não, como essa questão da mulher. De não ter direito. Ela se confronta com o direito, violências. Com a cultura. Então, assim, culturalmente, a ética, ela vai muito de frente com a cultura. E na questão da informação, que tem muitas notícias falsas, que as pessoas consomem em uma velocidade absurda. Então, assim, para você estudar a ética, você moralmente tem que saber a cultura de cada país, como é que funciona, não é assim? Isso, exatamente. Agora, existem culturas extremamente antiéticas, né? Porque cultura é uma produção da consciência humana, uma produção objetiva, e essa produção ela pode ser, inclusive, de dominação, de segregação, né? Como já acontece ainda hoje no mundo, né? E eu não sei se vocês viram, recentemente aqui no Brasil,
a prática ali dos garimpos, né, que está acontecendo naquela região da Amazônia, e com isso a introdução de pessoas ali que estão também levando muita prostituição para as crianças, né? Crianças tendo seus dentes arrancados para fazer sexo oral. Isso acontece no Brasil, minha gente. Então, é uma cultura machista, uma cultura de quem pensa que por ter um poder aquisitivo está se sobrepondo ao outro, mas é extremamente antiético, porque a gente está no caminho, né, enquanto povo, enquanto mundo, nós estamos no caminho da dignidade da pessoa humana. Hoje, o direito, né, ele está tão evoluído, vamos dizer assim, que não se fala nem mais apenas no direito da pessoa humana, ou na dignidade da pessoa humana, mas da pessoa viva. Porque uma árvore tem um direito, né? Um animal tem um direito, né? Porque também são seres vivos. É uma discussão, né, que ainda se aprimora. E aí, gente, na prática profissional, vamos sempre levando para a prática, a ética desempenha um papel, né, crucial na tomada de decisões. Isso se deve ao fato de que muitas profissões envolvem interações com outras pessoas e a responsabilidade de tomar decisões que podem afetar a vida e o bem-estar das pessoas. No contexto da neuro, por exemplo, é muito complexa essa questão da ética, porque vocês nunca vão atuar sozinhos, não é? Normalmente, o contexto de atuação neuropsicopedagógica vai ter quem mais lá? O pedagogo, o professor, vai ter psicólogo, vai ter assistente social, toda uma gama de profissionais, cada um com a sua área, e é interessante, né, que vocês enfrentem os dilemas éticos, inclusive das áreas do ciúme, das profissões, porque isso acontece muito. E entre os seres humanos, até entre os profissionais da mesma área, eu vejo que existe o seguinte: alguém dá um parecer ali, né, sobre algo, aí vem outro que, para se sobressair, não, isso não tem nada a ver, né? Já foi antiético ali. Não é verdade? Então, assim, para que vocês possam agir de forma ética dentro desse contexto, é importante respeitar os direitos, a dignidade de seus pacientes, mantendo a questão da confidência, né? A informação, ela não pode circular. E isso é tão complicado, pessoal, que você pode nem citar o nome das pessoas. Por exemplo, quando eu era criança, né, tinha um padre que contava os pecados das pessoas na missa, certo? Das confissões. Esse padre até morreu recentemente, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele era famoso por isso. Aí, assim... Não vai dizer que é antiético, né, professor? Aí não vou dizer porque é antiético, mas, assim, era tão engraçado que vocês também podem passar por isso. Se você trabalhar num contexto de uma comunidade pequena, você não cita o nome da pessoa, mas se você citar algumas características, o que vão fazer? Vão associar, né? Era o que fazia as pessoas na missa, por vir para a missa para se atualizar. E vamos ver como é que está a vida de fulano, a vida de Beltrano, porque o padre atualizava, né? Dando informações valiosas, porque eram informações confidenciais. Assim são vocês também, tem que ter cuidado até... vocês foram convidados para uma palestra. Aí começa a citar exemplo da atuação de vocês, e nesses exemplos, mesmo vocês não contando de quem vocês estão falando, pode estar expondo as pessoas. Então, é uma coisa bem complicada, viu? Aí aqui a gente vai só... Oi. Desculpa, quando você falou assim sobre o direito de uma pessoa
ela bate de frente com o direito do coletivo. Vamos, por exemplo, a vacina. Muita gente diz assim, que não vai tomar porque não foi testada, não sei o que, essas coisas. Então, a pessoa diz, é o meu direito não tomar, e as outras pessoas não, mas aí é o coletivo, você tem que tomar. Então, vale muito da ética de cada pessoa, não é? Mas quando esse direito, ela interfere na vida das outras pessoas, então faz. Isso, muito bem, muito boa colocação a sua. Ó, viu que a ética é sempre geral? A pessoa tem o direito de não tomar? Tem. Agora, a partir do momento que esse direito sobrepõe ao direito do outro e vai virar um problema de saúde pública, porque no caso de uma pandemia, né, quando uma pessoa decide não tomar uma vacina, aí ela está dizendo que ela vai ser um vetor daquele vírus. E aí várias pessoas podem ter o mesmo comportamento, e aí a política, que é o caminho que todos querem, qual é o caminho que todos querem numa pandemia? A cura. Então, existe certo e existe errado, sim. E é errado não tomar uma vacina, mesmo você tendo o direito de dizer, eu não quero. Porque o meu querer particular, ele é pequeno, ele é a menor em relação à coletividade. Por isso que a ética, ela é sempre geral e ampla, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles discutiam sobre a virtude, o bem comum e o papel do indivíduo na sociedade, lançando as bases para a ética centrada na busca da excelência moral e na realização do bem. É tão interessante, gente, hoje em dia, vocês acham que nós estamos numa crise ética ou não? Tá tudo beleza, só piseraço. Nunca estivemos numa crise ética tão grande como agora. Pois é. O que é pior, pessoal, e aí eu estou aqui diante de educadores, é que a gente não tem a clareza das pessoas sobre isso. Porque as pessoas, elas não estão tendo nem tempo de pensar nessas questões. Estão tão ocupadas, né, dentro dos seus próprios erros, que elas estão quase que incapazes de realmente enxergar que existe uma crise ética, né? Mais por conta das fake news também, né, Ivo? Porque as pessoas acreditam muito no que vê, que ouvem, e não procuram pesquisar se é verdade ou não. Sai espalhando aí. Ou então eu vejo muito assim, o professor falou assim, tem educadores aqui. Primeiro, eu me considero educadora porque eu também já dei aula, mas a minha formação é administrativa. Eu acho que parte, além da falta da busca do conhecimento, porque quem sabe lê de uma bula de remédio a um livro de Platão, mas do meio que a gente vive e com quem a gente se associa. E o quanto que a gente se deixa levar pela opinião dos outros, voltando novamente a isso. Tipo, não quero discordar, eu não quero que aquele grupo pense que eu sou diferente deles ou venha me criticar. Isso começa a criar um pensamento, uma forma de criar opiniões que aí entre esses conflitos, né? Porque a falta de empatia também. Então, eu vejo muito isso. É o meio que a gente vive, as pessoas que a gente se associa e a ignorância. Não a ignorância da brutalidade, mas a ignorância do conhecimento mesmo, da busca desse conhecimento. Certeza. Aí, obrigado. A ética ela já é uma discussão bastante antiga, né? Trazendo aqui um resgate histórico, e já era debatido por Sócrates, por Platão,
que falava sobre o bem comum, né? Então, a ética ela vai sempre caminhar para a coletividade. No Império Romano, e hoje está na moda o estoicismo, não sei se vocês sabem a respeito disso, né? O que é o estoicismo? Marco Aurélio, por exemplo, que era imperador, ele era estoicista. Existiam imperadores, existiam escravos que eram filósofos também na época, né? O estoicismo ele vai muito está muito ligado à simplicidade da vida, a você atentar para coisas mais simples, ao invés de estar apenas caminhando para coisas complexas e fora de você. Olha, deixa só eu situar um pouco a gente no contexto, né, do mundo. Na Idade Média, a sociedade era muito que ainda se pautava pela fé, ou pela religião, ou pelo misticismo. Tem um autor chamado Augusto Comte, né? Ele vai olhar para a história, para trás, para o retrovisor, e vai dizer assim, existia um momento que a sociedade ela era uma sociedade que olhava muito para o campo da religião. Ele vai chamar esse tempo, né, de tempo teológico. Mais à frente, ele vai dizer assim, a sociedade se regia pela filosofia, então é um tempo mais filosófico. Mas no mundo moderno, veio essa teoria mais positivista da vida. Ou seja, a gente virou tão técnico para explicar as coisas, o mundo se tornou tão burocrático, tudo a gente tem uma explicação científica, e é legal. Não estou dizendo que isso é negativo, não. É que tender-se só para isso é que está sendo o exagero, tá certo? Porque o ser humano é múltiplo, ele não é apenas um ser racional. Nós temos dimensões também espirituais, dimensões sociais, dimensões que não são explicáveis. Quem é que vai explicar o que eu sinto? Não é? O que você sente, a sua representatividade do mundo, a subjetividade. Essas coisas são também importantes. Ah, isso é besteira. Isso não tem explicação científica. Não é bobagem. Existem saberes, existe relações com o mundo que não são relações necessariamente racionais. E eu acho que o estoicismo, né, no Império Romano, e hoje também, traz uma contribuição para que a gente resgate esse olhar para dentro de nós. Em outras palavras, voltando àquela pergunta lá no início da aula: quem é você? A gente foi à Lua, vai à Lua várias vezes, tem satélite aí na órbita da Terra, como diria minha avó, do grosso e do fino, né? Nós temos a inteligência artificial nos olhando, câmeras, a gente ampliou muito no mundo externo. Mas se alguém perguntar para qualquer pessoa quem é você, ela entra em crise. Hoje a gente tem jovens de 15 anos, de 20 anos, de 19 anos, com crises existenciais enormes, porque o déficit de formação do olhar, da troca, da experiência, ela está sendo negligenciada. Tem uma teoria, gente, na pedagogia, chamada de alienação parental, que também é do direito. E na pedagogia, chamada também de parentalidade distraída. O que é alienação parental do direito? É quando um casal se separa, por exemplo, e aí um dos cônjuges começa vou usar um termo bem chulo aqui, esculhambar o parceiro, né? Por exemplo. Ou o parceiro esculhambar a ex-parceira. Quem fica com os filhos, muitas vezes fica alienando parentalmente a criança. Quer dizer, privando a criança de ter o direito com o convívio do pai, ou o convívio da mãe, dependendo do caso.
eu pergunto para vocês, existe ex-pai? Existe ex-mãe? Não. Embora o seu pai não seja aquele seu pai ideal, ou sua mãe não seja sua mãe ideal, mas biologicamente é a pessoa que colocou você no mundo. Esse tipo de alienação, ela é prejudicial para a formação da pessoa. Se a pessoa realmente é bandida e ela não quer relação com a criança, é uma outra questão. Mas você tem que resolver na cabeça a questão do perdão, a questão da pessoa entrar em paz. Porque se você só proíbe, só segrega, você vai trazer um problema neurológico importante e a aprendizagem também vai ficar comprometida. E no caso da pedagogia que eu falei, é uma coisa de anotar aí na capinha do livrinho, que é já que vocês mostrem os caderninhos de vocês, né? Se é que está tendo aí, acho que sim, né? A questão da parentalidade distraída. O que é a parentalidade distraída? Hoje, o pai, a mãe, com Bolsa Família, compra presentes para os filhos. Eu aqui na creche, eu tenho várias crianças que estudam aqui, pagam a mensalidade com Bolsa Família. Tá certo? Mas esse pai e essa mãe é, às vezes, distante dessa criança. Antigamente, né, as famílias mais abastadas, as famílias mais ricas, os nobres, tinham uma convivência com os seus filhos. Hoje, parece que quanto mais dinheiro ou capacidade econômica, menos essa interação está acontecendo. É a parentalidade distraída. O povo sentam à mesa, sentam no sofá, se reúne na piscina, se reúne na calçada, se reúne na pizzaria, mas estão lá reunidos? Não. Todo mundo está com o celular. É tanto que vocês vão receber, já vão antecipando, os maiores casos que vocês vão receber nos consultórios de vocês são de casos de parentalidade distraída, né? Que são pais extremamente distraídos mesmos, extremamente alheios à educação de seus filhos. Porque nem sequer o contato visual eles estão tendo com as crianças. Eu estou escrevendo meu livro, né? Saiu um agora, viu? Já está na editora, só fiz aí uns ajustes. O livro que saiu agora é Pedagogia para Formadores, e o que eu estou escrevendo no momento é Impacto das Telas. Não sei se ele vai ter esse nome, mas a minha pesquisa é sobre o impacto das telas. Deixa eu só mostrar umas anotações aqui que eu faço. Eu escrevo tudo à mão, depois eu digito e coloco no livro, tá certo? Por exemplo, ó, eu estava pesquisando pesquisas no Japão, pesquisas, deixa eu ver aqui, nos Estados Unidos, na China, sobre o impacto do celular. Deixa eu só mostrar de forma bem rápida para vocês aqui, ó, falando desse negócio da parentalidade distraída, todos os impactos que o celular provoca. Ó. Celular e dreno cerebral. Norte-americanos, para verificar a mera presença do celular, poderia drenar a capacidade de raciocínio. O que é drenar? Drenar a capacidade de raciocínio. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Ah, graças a Deus, eu não estou só. Drenar, quer dizer, tirar a capacidade de raciocínio. Sabe o que a pesquisa descobriu? Fizeram o seguinte, testaram estudantes em 3 condições. Primeiro, celular como eu estou aqui, como vocês talvez estejam aí, celular à mesa. Segundo, celular dentro da mochila, certo? E terceiro, o celular em outra sala. Aí, o que foi a conclusão da pesquisa?
mesmo que a pessoa não esteja usando o celular, o fato do celular estar à mesa tem um impacto, do celular estar na mochila tem outro impacto, e do celular estar noutra sala tem outro impacto. Qual é o impacto? Quanto mais perto eu estou do celular, mais eu perco a capacidade de raciocínio. Tu já pensou num negócio desse? Onde é que a gente vai parar? Então, Professor, só para complementar, eu já lhe escuto. Palmas para as escolas que estão proibindo o celular. Graças a Deus, sim. não, você falando sobre a gente levar o celular, né? Não só nas escolas, que isso aí realmente não era nunca para ter permitido, nunca. Porque se acontecer alguma emergência, tá os professores, a direção, para resolver, para entrar em contato com os pais, né? Não precisa o aluno estar com o celular. A outra coisa, eu achei muito interessante uma experiência que eu vi há algum tempo e que eu percebo que está se multiplicando. Quando um grupo de amigos resolve sair, eles combinam de, ao chegar no local, colocar o celular dentro de um recipiente na mesa e quem pegar o celular enquanto estão ali confraternizando, conversando, vai pagar a conta sozinho. Né? Exatamente por isso, porque as pessoas ficam dispersas, saem para conversar, para se distrair, mas ficam presas ali ao aparelho, no lugar de estar interagindo com a família, com os amigos. E eu achei muito legal essa experiência. Não sei se alguém aqui já viu. Muito legal. E aí, pessoal, o que eu estou colocando aqui para vocês é que, assim, todas essas questões dizem respeito a uma gestão familiar. Quem é que vai comunicar isso? Se todo mundo faz o que todo mundo faz. Quando a vozinha vai para o parto, que agora o parto é um evento, né? Tudo é filmado, e está lá a pobre da mulher sofrendo nas dores do parto, mas tem que estar maquiada e sorrindo para a cama. Vai nascer o bebê e tal. Não sou contra quem filma o parto, tá bom, gente? Mas eu sou contra a esse holofote que é colocado em cima da criança, né? Que a criança, quando nasce, lá vem o tablet. Tá aqui o presente da vovó. É o tablet, né? E aí já começa esse vício com as telas, e aí o que está sendo prejudicial para elas vai gerar demanda para vocês, que é a questão do raciocínio. Uma pesquisa feita na China, aí já não mais nos Estados Unidos, mas na China, com 265 chineses, verificou que no primeiro ano de faculdade, aí viu, Cristiana, você que tem as meninas que vai já entrar na faculdade. Ok. Quanto maior a dependência do celular no primeiro ano de faculdade, maior é a chance de ter problemas com depressão e ansiedade no terceiro ano de faculdade. Isso aí é uma questão. Eu estou aqui fazendo a pesquisa. Tá não. Tá não. O professor está dando aula, aí vem o Instagram, o WhatsApp. Tu acha que a pessoa... Olha, a gente não é todo consciente, não, gente. O fato do celular estar aqui, me dá vontade de estar olhando o Instagram. Tu pensa que eu não tenho vontade, não? Mas eu estou com o celular aqui porque eu preciso olhar as mensagens de quem realmente quer entrar. Mas é uma necessidade. Só que, assim, na aula, se o professor não estiver usando uma tecnologia, o celular pode estar desligado na mochila, não tem nenhum problema. E como vocês viram, mesmo desligado na mochila, ainda vai dar um problema de atenção, porque a pesquisa comprovou que a gente dispensa ansiedade ali. Poxa, o celular está na mochila, a qualquer momento eu posso ir lá e olhar, tu tá entendendo? E vai o que ele vai chamar aqui, drenar a capacidade de raciocínio. Nessa pesquisa da China, o que é interessante, pessoal, é que aí entra a atuação de vocês, é que os estudantes que mesmo com esse nível de ansiedade, no primeiro ano de faculdade,
recebendo uma intervenção, reverteram a ansiedade. Porque o que é que pode acontecer? Que eu tive uma crise de ansiedade o ano passado. E eu pensava que eu estava com depressão, mas eu ainda não estava com depressão. A ansiedade, ela é um estágio para a pessoa entrar na depressão. E é o seguinte, hoje a minha cabeça mudou depois que eu passei por essa crise de ansiedade. Eu negava, eu sou nada, eu sou uma pessoa treinada, né? Minha cabeça é treinada demais, que é isso? Louco de pedra, entendeu? Atirando pedra na lua. Ansiedade, uma coisa ia acontecer na outra semana, eu já começava a viver. Tudo eu antecipava, menos ficar no presente. Quer dizer, o que eu mais falava a respeito, eu não estava mais conseguindo ser. Então, assim, façam terapia também. Vocês entraram no curso certo, já começa a terapia agora, entendeu? E cuide da mentalidade de vocês, porque a gente vai precisar estar saudável para cuidar das pessoas. Aí, esses estudantes, oi. O pessoal está querendo falar, só que está apertando a mãozinha e você não vê. O pessoal pode interromper, Ivo, viu? Pode interromper com o microfone, que eu não estou vendo, não. Vai, arrocha o nó aí, faz teu nome. Pode falar. Oi. Lúcia Roberta é a monitora da turma aí. Eu fico ansiosa. Agora eu falei. Ah, ótimo, sua contribuição. Continue, Lúcia Roberta. Você foi nomeada monitora da disciplina. Vai. Bora, pessoal, a hora é agora. Interrompa aí, Ivo. Pronto, professor, duas experiências. Eu poderia citar até mais, mas duas experiências bem significativas. Quando o senhor estava falando sobre a alienação parental, ano passado eu peguei um aluno que os pais dele se separaram e ficou o pai colocando ele contra a mãe, e a mãe ficou colocando ele contra o pai, e isso estava dificultando o aprendizagem em todos os sentidos. Ele estava entrando em depressão, aí fui obrigada, de uma certa forma, chamar os pais e mostrar o que realmente eles estavam fazendo com o filho. Contei que isso sempre acontece quando você convive muito com uma pessoa, principalmente com o aluno, você sabe quando ele está bem, quando ele não está bem, e aí vai o olhar do pedagogo em relação a isso. E, graças a Deus, deu certo conversar e convencer eles que isso tanto estava fazendo mal para ambas as partes, principalmente para o filho. A outra experiência, quando estavam falando sobre celular, o tempo dos pais para com o celular, e quando nasce, como você mesmo frisou, o primeiro presente era o celular. E aconteceu também ano retrasado comigo. A criança estava tão viciada no celular, na tecnologia, que ele sentia febre durante a aula, e quando eu chamava a mãe ou o pai para vir buscar ele, febre mesmo, a gente tirava a temperatura, estava febril mesmo, e quando chegava em casa, a febre repetidamente passava, só para ele ficar mexendo no celular, de tão vicioso que isso estava. Aí foi trabalhado isso com os pais, e graças a Deus deu uma melhorada boa. Era só esses dois porque pontos. assim, a ansiedade, ela começa com ansiedade e ela vai somatizando, né? O que é a somatização? É quando toda aquela ansiedade, ela vai para o biológico. E aí, por isso que vai afetar a forma como você vai comer. Normalmente, crianças que têm ansiedade vai desenvolver a obesidade. Com a obesidade, vai desenvolver a hipertensão arterial, desenvolver a diabetes. Então, é o combo. É uma série de consequências nocivas. Então, a saúde mental, ela está ligada à saúde biológica. Não tem, inclusive, gente, a gente tem que entender tanto o conceito de memória como o conceito de mente, não é só na cabeça.
a gente fala assim, a cabeça pensante, é quase que uma metáfora, mas você sabia que tem memória em todo o seu corpo? Você tem memória em todo o seu corpo. É tanto que vocês vão ver casos desses, quando vocês forem. Com certeza eu vou estar vendo, né, o sucesso de vocês quando vocês forem atuar, principalmente na justiça, de crianças violentadas. A presença do neuro é interessante nesses contextos, para que vocês possam identificar a posição do corpo. Uma criança que é estuprada, por exemplo, ela fica retraída, né? É como se fosse escondendo as partes. Aquilo é o corpo falando, a memória. E eu acho que já aconteceu com vocês também. Você não está lembrando da senha. Não está lembrando da senha. Aí você entra no seu aplicativo e, de repente, o seu dedo, né? Porque nós temos memória no nosso corpo. A memória não é longe, hoje já se reconhece que a memória está em todo o seu corpo, tá certo? São descobertas da neurociência, né? Graças a Deus, e da inteligência artificial que trouxe esses conhecimentos para que a gente possa se conhecer um pouco melhor. Então, graças a Deus, gente, que lá na China descobriu-se que, em contrapartida, os alunos que receberam intervenção, então, esse quadro de receber auxílio para reduzir a dependência, diminuíram as chances de ter ansiedade e, consequentemente, depressão. Então, tem que haver uma intervenção, né? Deixa eu ver aqui só mais uma pesquisa que aconteceu no Japão. É bem interessante, até para vocês também ficarem atentos com relação à atuação de vocês no masculino e no feminino. Um estudo japonês com 200 estudantes, também universitários, mostra que os jovens do sexo masculino preferem ficar jogando online, enquanto que as meninas preferem ficar na rede social. Qual é o impacto disso? O impacto é que, no quesito comparação, as meninas estão mais vulneráveis. Em outras palavras, as meninas ficam se comparando. Então, ao invés da menina se maquiar, se vestir para atrair um parceiro, ela se veste, ela se maqueia, ela se transforma para se comparar às outras. Porque é isso que a rede social tem proporcionado, uma comparação. Toda rede social é editada. Aquilo não é uma realidade material. Ninguém tem aquela vida, ninguém acorda com os cílios maravilhosos e a pele de maçã, gente. Aquilo é um filtro, é uma maquiagem. Mas na cabeça, no impacto, as meninas entendem, poxa, como ela é bela, como ela é linda, olha como ela acorda, já acorda bonita. Todo mundo sabe que quando a gente acorda, o desmantelo é grande, né? Nós estamos desalinhados, arrepiados, e é normal. Remela nos olhos. É normal. Eu tenho uma amiga, Ivo, que ela fica trocando direto, colocando foto no Facebook, ela usa mais o Face, né? Aí ela fica mudando a foto do perfil, às vezes postando no feed mesmo. Ela, o pouco que eu conheço dela, não se acha bonita, bota filtro demais, eu sou super sincera, já disse a ela que ela parece um boneco de cera. E é como se ela quisesse, assim, que as pessoas elogiassem ela todo dia, direto. Ela se sente inferior, pelo pouco que eu percebi dela. Isso, exatamente. Aí, esse estudo, pessoal, ajuda a entender, e ele vai estar no meu livro, viu, que eu vou lançar daqui para o final do ano, aí vocês compram, se Deus quiser, né? Ajuda a gente a entender por que as meninas estão mais tendenciosas a terem ansiedade e depressão do que os meninos, porque enquanto eles estão na vibe só do jogo,
tem nocividade para isso? Tem. Mas, e também tem meninos que estão se comparando. Hoje a vaidade, ela é de meninos e de meninas, né? É o tipo de sobrancelha, é o cabelo do Neymar, é o cabelo do digital influencer, é o filtro, é o cordãozão de ouro, do hip, rap, não é? Enfim, essas comparações. Então, todos esses estudos nos leva a entender que uma a cada criança e uma criança, aliás, uma a cada criança e uma a cada jovem vão ter problema com o celular. Praticamente todo mundo vai ter problema com o celular. Uma a cada 2 crianças vão ter problema com o celular, melhor dizendo. E aí vai aumentar o estresse, vai diminuir a qualidade do sono, né? Todas essas coisas que são tão importantes para a aprendizagem. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, Ivo, que ele estava falando, ele gosta muito de falar o que acontece nos joguinhos, né? Ele joga vários joguinhos. Tem um celular que a minha tia deu, que ele pegava o nosso e a gente controlava. Mas aí a minha tia, uma senhora idosa, pegou e comprou um para ele, pronto, é dele e ninguém toma. Mas a mãe dele sempre controla. Aí ele disse que antes ele tinha pesadelo com o joguinho, ele falando, né? Aí que a mãe dele agora, ele obedece a ela e que antes de dormir, ele só brinca até tal hora, aí quando dá tal hora, ela toma o celular para ele não ter o pesadelo, ele já está se conscientizando disso aí. Que ele ficava até a hora de dormir e, em consequência disso, continuava como se estivesse brincando, mas aí no sonho. Muito bem. Show. E é interessante esse seu exemplo, Lúcia Roberta, que está errado uma criança de 5 anos ter um celular. Aí eu volto ao conceito de ética. Não está certo, não está errado se a gente não souber para onde vai. Como a gente sabe para onde vai, o que a gente quer? O desenvolvimento da criança. Uma criança, ela não pode ter posse de um celular até os 6 anos de idade, de acordo com as pesquisas que eu vou mostrar durante a nossa aula. O ideal é que a partir de 12 anos de idade, que uma criança tivesse o celular dela mesma. Não que ela não pudesse ter acesso ao celular, né? Mas o celular podia ser do pai, da mãe, mas não dela mesma. Viu que, como ele já tem o direito de posse, é meu, eu faço o que eu quero. E aí precisou da intervenção da mãe mais forte. Porque, gente, uma criança de 5 anos não pode estar decidindo as coisas. Um outro problema que a gente vai enfrentar nos nossos consultórios é essa questão. A criança não é autônoma, porque ela não tem condição de ser autônoma, ela precisa de cuidados. Aliás, eu chamo a atenção de vocês para a palavra criança, criada, né? É criança porque ela tem que ser criada. Então, a criança, ela não tem autonomia. Se ela tivesse autonomia, a gente deixava ela pegar um ônibus e ir embora, né? Vá, meu filho, passear em São Paulo. Vá. Não, porque a criança vai ser atropelada, vai morrer logo. Por quê? Porque ela não tem, não é que ela não queira, que ela até quer ser autônoma, mas ela não tem as condições, nem do cérebro, de ser autônoma, porque ela vai atravessar a rua correndo. Acontece muito com vocês, eu tenho certeza, e vocês já viram, mesmo que a mãe segure ali, uma distração, uma criança de 7 anos, ela atravessa a rua. Normal. Dá aquele ímpeto, ela atravessa, porque a maturidade do cérebro, né, para ela entender aquele risco, até os adolescentes fazem isso. Com 14, com 15 anos, você tem que controlar ali. Ele não quer que você pegue no braço, mas muitas vezes é preciso você pegar no braço porque vai atravessar a rua, não vai enxergar o perigo como realmente o perigo ele é. Entendeu? Porque a maturidade do cérebro não o capacita para tal. Aí, gente, ainda a gente não falou da diferença da ética geral para a ética profissional, mas já vamos chegar lá. Mas durante a Idade Média, né, a ética profissional, ela foi influenciada, e não poderia ser diferente, pelo pensamento religioso.
especialmente pelo cristianismo. Então, quem trabalhava, né, tinha que ser uma pessoa devota, com caridade, com compaixão, com serviço ao próximo. Hoje, a ética profissional pós-moderna tem uma outra visão, né, um pouco mais técnica e operacional, por conta do tempo em que a gente vive. No período moderno, com o surgimento das profissões especializadas, foi no tempo moderno que as profissões especializadas mais apareceram, e hoje, no tempo pós-moderno, mais ainda, né? Nós tivemos as profissões cada vez mais especializadas, e os cursos superiores foram surgindo para formar as pessoas às profissões especializadas. Então, surgiram os famosos códigos de éticas mais específicos para os diferentes campos profissionais. Aí você vai ter o código de ética da medicina, código de ética da pedagogia e o código de ética da neuropsicopedagogia. Aí eu lhe pergunto, código de ética é a mesma coisa que ética filosófica? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai continuar refletindo até chegarmos a essa resposta. A Revolução Industrial trouxe consigo novos desafios éticos, como a questão das condições de trabalho desumanas, a exploração da mão de obra, questões ambientais. Aí eu queria que vocês anotassem aí, para eu lembrar à tarde. Quem é que vai anotar? Aqui, pessoal, eu ainda estou com gente aí, sim ou não? Sim. Sim. Ainda bem que foram vários ao mesmo tempo respondendo. A Revolução Industrial trouxe muitas transformações nas profissões, né? Trouxeram muitas transformações nas profissões. Profissões que nem existiam passaram a existir, né? Como operadores de máquinas. E aí o crescimento das cidades trouxe outras profissões. Tivemos que ter restaurantes, hotéis, né? Então, todo esse arcabouço de estrutura, né? Também com ele vieram as profissões para atuarem nesses cenários. Com isso vieram os códigos de ética, porque surgiram as questões. Qual é o campo quantitativo de hora razoável? Você acha que deu na árvore que o empresário achou por bem dizer assim, não, vamos dar só 8 horas de trabalho diária? Não, era enquanto aguentasse. Poxa, tu não está acordado aí? Pô, então trabalhe. Não é? Surgiram muitas atividades até desumanas, análogas à escravidão no tempo moderno. Tanto que tem aquele filme, né, de Charlie Chaplin, quem conhece, que ele vai, fica louco de pedra, fica torcendo o botão da mulher, né, tanto fazer a mesma atividade, né. Vamos ver a aplicação na neuro. No contexto da neuropsicopedagogia, a história da ética profissional reflete-se na preocupação com o bem-estar e o desenvolvimento integral dos indivíduos atendidos. Os neuropsicopedagogos, assim como outros profissionais da saúde e da educação, têm a responsabilidade de seguir padrões éticos rigorosos em sua prática, respeitando o quê? Os direitos e a dignidade dos seus pacientes. Então, a ética na neuropsicopedagogia envolve a garantia da confiabilidade das informações compartilhadas. Esse texto aqui, gente, foi todo escrito por mim. Não é um texto que você vai encontrar em nenhuma outra literatura. Eu ainda vou dar uma reformada nele, mas como foi, assim, complicado o meu tempo, tá? Mas, assim, depois eu dou uma
Mas tem as referências todas ao final, para que vocês possam também consultar as obras que eu consultei para construir esse texto, né? A ética na neuropsicopedagogia envolve a garantia da confiabilidade das informações compartilhadas durante as sessões. Claro, né, eu não vou divulgar o que os meus pacientes falam. E um outro desafio da nossa atuação profissional é esse negocinho aqui chamado interdisciplinaridade. Nossa atuação, ela é naturalmente interdisciplinar. Por quê, gente? É por conta que ele funciona dentro da disciplina? Isso. O que mais? Quem mais poderia... Fora da disciplina. Dentro e fora, né? Dentro você tem conhecimentos de outras áreas e outras áreas vão atuar com você, né? Outras áreas vão atuar com você, quer dizer, quando você estiver atuando, vai ter lá o psicopedagogo, vai ter o pediatra, né? Vai ter o geriatra, vai ter o neuro, né? O médico, neuro, enfim. Seria dentro da disciplina vários profissionais que é necessário para poder dar o dentro da atuação de vocês, e quando vocês estiverem, né, atuando nos consultórios de vocês, ou mesmo quando forem convidados para atuar já, por exemplo, na área jurídica, dentro de um centro de mediação e conciliação, para atuar dentro de um presídio, na educação lá dos presos, fazer uma intervenção lá, para atuar dentro de um hospital. Ivo, quando a gente terminar essa pós, no caso foram todos graduados, pós-graduados, né? A gente pode atender particularmente, assim, ter um... Pode. A formação de vocês é institucional e clínica, com certeza, viu? Pronto. Era uma dúvida que eu tinha. Obrigada. Nada. Deixa eu só procurar aqui uma coisa para a gente, senão encerra amanhã e eu não falo. A história da ética profissional. E aí a gente vai falar da diferença entre a ética profissional e a ética geral, para a gente fechar a nossa manhã e voltar somente à tarde. Vamos lá. A ética profissional é uma área de estudo que evoluiu ao longo dos séculos, influenciada por diversos contextos culturais, religiosos, filosóficos e sociais. A sua história, né, a história da ética profissional, remonta às civilizações mais antigas, onde já havia neles os códigos de conduta e eram estabelecidos para regular as relações entre diferentes membros da sociedade. A gente já tínhamos o Platão e o Aristóteles, né, que discutia a questão da virtude, teve o estoicismo, e o estoicismo que é voltado mais para o desenvolvimento de conceitos sobre a nossa responsabilidade social e o prazer moderado. Por isso que o estoicismo ele volta hoje, né? Que a nossa sociedade ela preza muito pelo prazer. Prazer, 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 mas a gente descobriu que esse exagero traz ansiedade também. Inclusive, tem pesquisas, pessoal, que apontam que a ansiedade está diretamente proporcional às opções. Então, quanto mais opções eu tenho de uma coisa, eu vou ficar mais ansioso. Com certeza, nossos pais ou nossos avós eram menos ansiosos para vestir uma roupa. Por quê? Porque minha mãe me dizia que meu avô era muito pobre, né? Então, era um vestido que ela ganhava por ano para ir à festa do Senhor do Bonfim, lá no Icó. Então, tu acha que minha mãe ficava ansiosa para qual vestido usar?
Não, né? Porque ela só tinha um. Então, o nível de ansiedade está ligado às opções que a gente tem. Imagine no tempo de hoje, que a gente tem um monte de opções. A gente vê uma criança de 3 anos, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero comer isso. É por isso que quando... aqui a gente já faz algumas intervenções aqui na Educare, né? E uma das coisas que eu falo no planejamento das professoras é assim, nós também devemos dar uma certa autonomia para as crianças. Criança não pode decidir que roupa vestir. Criança não pode decidir que brinquedo brincar. Você tem que trazer assim, ó. Esse ou esse, só 2 opções. Tem uma mãe, só um relato aqui. Teve uma mãe que relatou aqui na Educare que para ela era um suplício de manhã, porque a criança não tinha nem 3 anos, viu? Eu acho que ela tem 2 anos e um pouquinho. Com 2 anos, ela disse que a criança chorava tanto de manhã por causa da escolha da roupa, que ela até dizia assim, os vizinhos devem pensar que eu estou matando essa menina. Mas é que ela queria a roupa, vestir a roupa que ela quisesse para vir para a escola. Para a escola não tem o querer, é uniforme. Então, ela vestiu o uniforme da menina, parecia que estava botando um porco espinho. E a menina, chora, não quero esse uniforme, não sei o quê. Mas, assim, não dá para você dar muita opção. E se for para gerar autonomia na criança, coloca 2 roupas. Você tem essa ou essa. Né? Vamos para a pizzaria do Altiplano, entende? Ou para a pizzaria do Fomento, entendeu? Coloca só 2 opções. Se der muitas, você está lascado, viu? Professor, Oi. posso dar um exemplo aqui, pessoal? Eu fui muito criticada da forma que eu criei meus filhos, porque eu nunca segui a regra comercial. Presente de Natal, presente Dia das Crianças, ovo de Páscoa, essas coisas. Não morre não, não mata não. Vai. Pois é. Então, eu sempre fiz assim. Eu tinha condições? Tinha. Porém, eu comprava quando eles precisavam, quando era necessário, independente de data. Eu nunca criei, porque é seu aniversário, eu vou lhe dar isso. Porque é Dia das Crianças, eu vou te dar isso. Eu nunca deixei vincular, né? Eu não tinha a noção da expectativa, como hoje eu tenho, como você acabou de colocar. Mas eu tinha a noção de que eles não podem ficar presos a isso, porque pode ser que um dia eu não possa ter. Ou então eles vão sempre incutir a questão do consumismo. Então, eu sempre tive essa preocupação, porque eu fui criada muito parecido com você relatou da sua mãe. Eu tinha 2 épocas que eu ganhava roupa nova e um sapato novo. Eram 2 vezes por ano. Festa da Padroeira, na minha cidade, e Natal. Eram os 2 que eu sabia. Então, como você disse, a gente não criava expectativa, a gente sabia que naquele momento ia ter, e era só uma mesmo. Né? E mesmo eu tendo condições com os meus filhos, eu criei eles nessa situação. Assim, eu criei um monstro com meu filho, porque hoje ele desliga a luz com a mão fechada, entendeu? Porque ele não gasta com nada. Ei, você se lascou só num aspecto. O presente para você também não vai ter muito, não. Mas tudo bem, ele está bem educado financeiramente. É isso. Mas é isso mesmo. Determinados traumas não matam. Foi traumático para eles? Foi, mas foi uma frustração necessária. Hoje Mas sabe que não foi? Já se reconhece, né? Já se reconhece atualmente que as crianças elas estão perdendo o contexto de frustração. E uma criança que não tem frustração não tem desenvolvimento. E a gente precisa ter... Está havendo, inclusive, uma discussão na pedagogia chamada direito de não ter. Já que a gente tem tanto... E eu não estou falando de gente rica, não. Pessoal, o pessoal que tem Bolsa Família está muito presente para as crianças. Então, desde uma família que recebe o Bolsa Família, até uma família mais abastada, que dá um helicóptero, um carro de controle remoto para a criança, tem esse problema do direito de não ter. Vamos para a distinção entre o que é a ética geral, para vocês
terem realmente esse conhecimento, né? Como vocês são profissionais topzeiraços da neuropsicopedagogia, serão, não pode confundir ética geral com a ética profissional, né? Então, a ética geral e a ética profissional são pontos interrelacionados. Não é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa totalmente diferente, não. Eles têm as suas peculiaridades, mas se confundem em algum momento. Em algum momento vai acontecer a confluência, né, desses dois rios, que orientam o comportamento humano em diferentes contextos. Vamos explorar as diferenças entre esses dois conceitos. Ética geral. A gente já tratou desde o início da aula, né, sobre a ética geral, também conhecida como filosofia da ética ou ética filosófica. Refere-se aos princípios morais universais que guiam o comportamento humano em todas as esferas da vida. É aquela lógica. É o bem comum, é o bem para todos, porque a gente sabe para onde vai. Então, a gente tem um caminho certo, tem um caminho errado, porque a gente sabe para onde vai. Então, elas se baseiam em valores fundamentais. Gente, onde é que o respeito não tem valor? Né? O respeito, a justiça, a responsabilidade, a honestidade, entre outros. Então, a ética que busca determinar o que é moralmente certo e moralmente errado, independentemente do contexto independentemente do contexto específico. Na prática da neuropsicopedagogia, a ética geral ela também se manifesta, porque o fato de eu estar num contexto da neuro, eu não estou fora do mundo, aquilo não é uma bolha, né? Então, a ética geral se manifesta na forma como os profissionais interagem com seus pacientes, com seus colegas, com os familiares e com a comunidade em geral. Por exemplo, respeitar a autonomia e a dignidade dos pacientes, garantir a confiabilidade das informações compartilhadas durante as sessões e agir em imparcialidade, que é muito difícil, viu isso? E integridade são princípios éticos que garantem, aliás, que derivam da ética geral. Vocês sabem o que é integridade? Tem gente que confunde o sentido dessa palavra, viu? E as pessoas éticas precisam ser pessoas íntegras. O que é integridade? Me ajuda aí. Alguém me ajude? Eu creio que Integridade é uma pessoa os justa. valores. Justa. São os valores que a pessoa tem que norteia o certo e o errado, que nos faz íntegros. Certo. O que mais, gente? Eu acho que é uma pessoa correta mesmo, né? Que procura sempre cumprir seus princípios, né? Está ali respeitando os princípios, respeitando os direitos dos outros. Beleza. Anote no caderninho de vocês aí. Tudo que vocês falaram, super pertinente. Aí eu acrescento. Integridade é estar por inteiro. Não tem profissional pela metade. Tudo que você for fazer, faça com qualidade. Já dizia o sábio Salomão, né? Tudo quanto tiver para fazeres, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem coisa alguma. Então, integridade, gente, é a capacidade de estar inteiro. E muitas pessoas, e muitos profissionais não são éticos por não estarem de forma inteira. É um profissional meia-boca? Tá aí Cristiana que me conhece, você Roberta também. Eu sou apaixonado pela pedagogia, não tem esse negócio pela metade, não. A pedagogia é a melhor formação que existe e ponto final. Eu sou inteiro. Não tem o braço de Ivo é de outra área, não.
apesar de eu estar fazendo um outro curso, de eu estar em outra área, de eu ser coordenador acadêmico de todos os cursos de graduação da Unifique, mas uma pessoa não pode dizer que eu não sou íntegro com relação à pedagogia. E a pedagogia, ela é muito humana. Quando você estuda e presta atenção nela, você vê o tanto que ela ajuda, assim, tanto você próprio como as pessoas, e a leitura principalmente. Exatamente. Então, a integridade é essa capacidade de estar por inteiro. Então, por inteiro nos relacionamentos, por inteiro como pessoa, respeitando inclusive a você mesmo. Por isso, gente, que dedicações exageradas para os outros não é integridade, porque você começa a negligenciar sobre você. Eu gosto muito, eu cito muitas vezes a Bíblia e a pedagogia de Jesus, não é como se eu fosse um pregador da fé dentro do contexto acadêmico, mas eu não posso deixar de reconhecer que a ética de Cristo, a ética de Jesus, é uma ética fundamental para qualquer povo, porque ele vai dizer assim, faça aos outros, aquela lei áurea, né? O que você quer que alguém faça por você. Olha que massa. Quem é que disse isso, minha gente? Outra coisa, ame os outros como você ama a si mesmo. Quer dizer, eu não posso amar os outros, amar mais os outros do que a mim. E tem gente que não é íntegro porque se dedica tanto aos outros e esquece de si. Então, uma mulher, para ela ser mãe, ela não pode também deixar de ser ela mesma. Deixar de ser esposa, deixar de ser mulher, deixar de amar, deixar de se permitir ter um relacionamento. Eu sou tão dedicada ao meu filho, vai gerar problema para vocês. Eu acho também que se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente, né? Ninguém vai amar. Muito bem, Lúcia Roberta, principalmente isso. Às vezes, eu encontro mães, né, super dedicadas, e eu abro os olhos delas. Não é que a mãe deva ser relaxada, que aí é o oposto, né? Já é o outro extremo também nocivo. Mas o equilíbrio, isso é integridade. Estar por inteiro é também você estar voltado para você mesmo. Então, o amor que você deposita para o outro tem que ter o valor do amor que tem a você mesmo. Então, o próprio Jesus também já disse que ninguém em sã consciência aborreceu a própria carne. Então, se eu digo que me amo e estou me matando com remédio, me matando com tóxicos, me matando sem eu descansar, logo, logo, o amor que eu tenho por outro vai deixar de existir, porque eu vou morrer. Então, uma maior prova de amor que eu posso ter para o outro é eu cuidar dessa carcaça que vai cuidar do outro. Então, assim, cuide-se de vocês mesmos para que tenham condições de cuidar dos outros. E não estejam influenciando, inclusive, a essas pessoas a nem amarem vocês mesmos, porque ninguém precisa de exagero nenhum, tá? De superproteção. Tudo isso só mata. Ética profissional, para a gente fechar nossa manhã. A ética profissional, por sua vez, já vai ser o conjunto de normas e princípios específicos de um determinado campo profissional de atuação. Então, ela vai se basear nos valores e princípios da ética geral, sempre, é nisso que se converge, né? Respeito, responsabilidade, integridade, vai fazer parte sempre da ética geral. Mas a ética profissional vai ter coisas que é relacionado ali ao modus operandi, ao operacional mesmo da profissão. Então, vamos lá. No contexto da neuro, a ética profissional engloba o quê? Os padrões éticos e as diretrizes estabelecidas pela profissão para orientar o comportamento dos neuropsicopedagogos em suas práticas. Inclusive, vocês vão aprender, né, sobre protocolos. O enfermeiro aprende sobre
os protocolos da enfermagem. No atendimento de uma emergência, tem que seguir esse protocolo. Deita o paciente, faz assim, afere a pressão. Do mesmo jeito, são vocês do Código de Ética. De repente, diante de um atendimento, eu posso abraçar a criança? Eu posso beijar? Eu posso chamar de minha filha? Tem todo um rito. Isso é ética também, né? Inclui ali seguir o código de ética que a gente vai trabalhar à tarde da profissão de vocês. E isso inclui também, além do código de ética, é de responsabilidade e faz parte da ética profissional, porque a ética profissional não se resume ao código de ética. O código de ética é um ponto. Qual é o outro ponto? Manter-se atualizado, que vocês já falaram aqui, a Lúcia Roberta acabou de falar. Manter-se atualizado sobre a profissão. Quer dizer, se eu estou agindo como eu agia há 5 anos, e já aconteceu uma pesquisa que superou a pesquisa de 5 anos atrás, eu sou obrigado a saber, porque eu estou na minha área. E alguém que está na área mas eu não concordo, é melhor... Não, mas isso não é ético. Então, a ética, ela precisa respeitar, a ética profissional vai respeitar o que a comunidade científica já traz em termos de consenso. Claro, gente, se a atualização, né, de algum conceito, de alguma prática, ainda tem um conflito na comunidade científica, aí eu não sou obrigado ainda a me atualizar daquele conceito, só se eu já dialogar com aquele conflito, se eu realmente entender que aquilo é pertinente ao contexto onde eu estou, que tem algumas coisas, né, que são conflituosas ainda. Um cientista descobriu, mas outro discorda. Até chegar mais ou menos um consenso, demora um pouquinho. A comunidade científica estabelece, né, entra, mesmo que não cheguemos nunca a um consenso, mas a gente já tem ali uma coisa razoável, né? Aquela prática, ela já não é uma prática condenada, né? Porque tem cientistas que descobrem coisas que é condenado pela grande maioria. Aí a gente precisa ficar com uma pulga atrás da orelha, tá bom? Para fechar nossa manhã, a aplicação, como é que acontece? Na prática neuropsicopedagógica, a distinção entre ética geral e ética profissional é fundamental para que eu possa garantir a qualidade, olha de novo a palavrinha aqui, integridade, está por inteiro, dos serviços prestados. Enquanto a ética geral fornece um quadro amplo de valores e princípios morais que orientam o comportamento humano, a ética profissional oferece orientações específicas e direcionadas para a conduta dos neuropsicopedagogos em seu ambiente de trabalho. Comentários? Algum comentário, perguntas? Por aqui, por mim, acho que está tudo ok. Mais alguém quer, além de tudo ok, falar alguma coisa, mandar um presente para mim? Ei, Ivo. Desapegue, história de presente. Ei, Ivo. Oi. A gente vai continuar na ética quando voltar, Na ética. Nós vamos voltar às 13h15. Eu quero dar aqui um intervalo um pouquinho para a gente sossegar o juízo, um pouco, né? E almoçar. Almoçar, dá tempo de dar um cochilo. Nós vamos ter quantos encontros de ética? Vai ser somente um. Só isso mesmo. Maria. Hoje a gente fecha a disciplina, viu? Não acredito. Mas eu vou ministrar outras disciplinas, se Deus quiser. Eu quero, né? Não sei se vocês vão querer, mas eu quero. Tem muitas que eu amo. Ei, Ivo, são quantas disciplinas? A Williana vai passar, se eu não me engano, acho que são 12 ou 15, mas deixa ela passar para vocês. A Williana vai colocar a matriz no grupo, viu? Só para dar uma organizada aqui, que eu não estava no início da aula, professor, aí à tarde vai até que horas? Vai até às 16, se a gente tiver voz ainda.
Mais à tarde a gente vai fazer um lereado bem interessante para vocês participarem mais, tá bom? Tchau, até mais tarde. Não deixa de participar à tarde, a gente vai trabalhar mais especificamente o código de ética. Esse documento aqui, gente, está disponível no Drive que eu coloquei lá no grupo, tá bom? É um documento que a gente criou para a disciplina, então tem muitas informações interessantes, viu? Sei. Professor Ivo, Quem és tu? Neto. Não, Olá, professor. doutor Neto. Aí, ó, só assim Neto falava, viu? Olha que Certo. massa. Não, professor, é porque assim, eu tive que me ausentar. Eu assisti até um pouquinho mais de 9 horas. Só que aí eu fiz uma viagem, o local onde eu estava não tinha acesso à internet. Aí por isso que eu fiquei esse tempo parado, sabe? Voltei agora, aí entrei novamente agora. Desculpa aí pela ausência, viu? Tá perto